Bom dia, hoje uma segunda-feira, é dia 17 de agosto de 2026, estamos aqui com 18 graus, continuo aqui na cidade e nós iniciamos aqui então a nossa leitura da jornada da Bíblia capa a capa, e você é o meu convidado. Hoje nós vamos iniciar aqui um livro novo no Velho Testamento, que é o primeiro Crônicas 1 e 2. Nós ontem iniciamos o livro no Novo Testamento de Efésios, terminamos Gálatas, né? Já estamos indo para o livro de Efésios, Efésios 2. E também nós temos Salmos 20 e o versículo de hoje, que é do dia 17, Provérbios 17, o capítulo 17 de Provérbios. Então, para a gente iniciar, nós vamos fazer aqui uma oração. Senhor, a Te rendo graças porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia que não tem fim. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia, pela nossa energia, pela nossa persistência, Senhor, pela nossa resiliência de estar aqui pronto para fazer a leitura da Bíblia capa a capa. Obrigado, Senhor, nos dê entendimento na Tua palavra nesse momento. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, né? Amém. Então, vamos iniciar o livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, então, está ali no Velho Testamento. E é interessante falar o seguinte, né? Ao chegar aqui em 1 Crônicas, muitos leitores estranham os primeiros capítulos por causa de longas genealogias, mas elas possuem um propósito importante. 1 Crônicas foi escrito após o exílio babilônico para lembrar o povo de quem eles eram e da história de Deus que Deus havia construído através das gerações. Enquanto que o primeiro e segundo reis, livros, né, de reis, o primeiro e o segundo enfatizam os acontecimentos políticos e os erros dos reis, Crônicas enfatiza a fidelidade de Deus, a linhagem da promessa, o templo e a adoração. Deus é um Deus de gerações. O livro mostra que ninguém começa a sua história do zero. Todos fazemos parte de algo que Deus vem construindo há muito tempo. Amém? Então nós iniciamos aqui 1 Crônicas 1, versículo 1, os descendentes de Abraão. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, e Cainã foi pai de Mahalalel, e Mahalalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, e Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 1 Crônicas 1, versículo 5, os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, e de Chifre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Creta, né? Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Éter.
Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos jebuseus, dos amorreus e dos girgazeus, dos heveus, dos arquitas e dos sineus, dos arvaditas e dos zemareus e dos amateus. Os filhos de Sem foram Elam, Assur, Arpaxade, Lud, Aram, Uz, Jeter e Meseque. Eles foram antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos, um que se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, e o nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Zelefe, Azar, Marvé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 24. Os descendentes de Sem. As linhas de famílias de Sem a Abraão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Zerugue, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai de 2 filhos que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Adade, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joksã foi pai de 2 filhos, Sebá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Os descendentes de Esaú, versículo 34 de 1 Crônicas 1. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalã, Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz, Tima e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Samá e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir. Lotã foi o antepassado dos grupos das famílias de Ori, Ohumã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Sobal foi o antepassado dos grupos da família de Alvã, Laate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Aná foi pai de Dissom, e Dissom foi antepassado dos grupos de famílias de Anram, Esbã, Itrã e Querã. Ézer foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Jaavã e Jacam. Dizã foi antepassado dos grupos da famílias de Uz e Arã. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 43. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, na cidade de Naba. Jobabe, filho de Zera, na cidade de Bosra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, na cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Semiá, na cidade de Masreca. Saul, na cidade de Rebote do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Acbor. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Metabel, filho de Metrebde e neta de Mesaabe. O povo de Edom está dividido nas seguintes tribos: Tina, Alva, Jatete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Bissar, Magdiel e Irão. Agora nós vamos aqui para
1 Crônicas, capítulo 2, Velho Testamento, a leitura da Bíblia da capa a capa. Os descendentes de Judá: Jacó foi pai de 12 filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Bate-Sua, lhe deu 3 filhos, Onã, Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Esrom e Amul. Zera foi pai de 5 filhas, Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe a desgraça para o povo de Israel por ter ficado com as coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etan foi pai de um filho, chamado Azarias. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 9, antepassados do rei Davi. Esrom foi pai de 3 filhos, Jerameel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Nasson, um dos chefes da tribo de Judá. Nasson foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netael, Radai, Ozem e Davi. Jessé foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jeter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Versículo 18, os descendentes de Esrom, 1 Crônicas, capítulo 2. Caleb, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Geriote. Ela teve 3 filhos, Gesser, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquira, a irmã de Gileade, e eles tiveram um filho chamado Zegube. Zegube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades da região de Gileade. Mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e as cidades de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 25, os descendentes de Jerameel. Jerameel, filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos, Rão, o mais velho, Bruna, Orem, Ozem e Aias. Rão foi pai de 3 filhos, Maás, Jamim e Equer. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho, chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada, e Samai também foi pai de 2 filhos que se chamavam Nadab e Abissur. Abissur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos que chamavam Abam e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos que se chamavam Saled e Apaim. Saled morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Cesã. Cesã foi pai de Alai. Jada, irmão de Samai, foi pai de 2 filhos que se chamavam Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem ter tido filhos, e Jonas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zazá. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Cesã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Cesã deu uma das suas filhas em casamento a Jara, e eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade.
Zabade foi pai de Eftalau. Eftalau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elés. Elés foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 42, outros descendentes de Calebe. O filho mais velho de Calebe, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zife. Zife foi pai de Maressa. Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos: Corá, Tapuá, Requém e Sema. Sema foi pai de Rão, avô de Jorqueão. Requém foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Bet-sur. Calebe tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Moza e Gazés. Arã também foi pai de um filho chamado Gazés. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Zaafe. Calebe tinha outra concubina chamada Maacá, e ela lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde ela teve mais 2 filhos, Saaf e Cefa. Saaf fundou a cidade de Madimana, e Cefa fundou as cidades de Macbena e Gibeá. Calebe também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Calebe. Ur foi o filho mais velho de Calebe com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Arefe, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Os povos das cidades de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, fundador de Belém, foi antepassado do povo de Netofa e de Atarote, Bet-Joabe e dos Zoreus, que eram um dos 2 grupos das famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivões que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus e que haviam casado com os Recabitas. Então aqui mostra toda a genealogia, nesse Crônicas 1, 1 Crônicas 1 e 2 do Velho Testamento. E nós vamos agora para Efésios, que está no Novo Testamento, e é o Efésios de número 2. Da morte para a vida, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa fraqueza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Efésios 2, versículo 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele o mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé,
Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos, e agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras e que Ele já sabia, que já havia preparado para nós. Efésios 2, versículo 11, unidos por meio de Cristo. Lembre-se que vocês os não-judeus eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamavam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembre-se do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E nesse mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separa os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. Dos dois povos formou um só povo, um novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela morte, sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele nos uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como os não-judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém. Finalizamos o livro de Efésios 2 e nós vamos aqui para Salmos de número 20, que é o nosso devocional. Oração pela vitória, Salmo de Davi ao regente do coro. Salmos 20, versículo 1. Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda à sua oração, que Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e, em louvor ao nosso Deus, levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele lhe responde e com o seu grande poder ele torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá vitória ao Rei, responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. Muito bem.
Lemos aqui então os Salmos 20 e nós vamos então para Provérbios, e hoje é Provérbios 17, e Provérbios 17 tem aqui 28 versículos, né? Então, Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. O Salomão foi o rei de Israel, foi o terceiro rei de Israel, foi filho de Davi. Ele reinou por 40 anos sem guerra. E ele escreveu aí mais de 3.000 provérbios, né? E nós estamos aqui em Provérbios, do livro que ele escreveu, de número 17, porque ele escreveu 31 provérbios, é um para cada dia. Provérbios 17, versículo 1: é melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará o filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte de herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, quem o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que com dinheiro pode comprar qualquer pessoa, acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízos desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar o homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Amém? Então foram aqui 28 versículos, o versículo que eu marquei aqui para o dia de hoje, já postei no meu Instagram, no Stories. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Amém, né? Então vamos agradecer a Deus por essa leitura de número 170 dias, fazendo a leitura da Bíblia capa a capa. Senhor, eu clamo a Ti pelo sangue de Jesus, já agradeço por esse período de leitura. Hoje aqui uma leitura fantástica, já em 1 Crônicas, capítulo 1 e 2, falando da genealogia, né, de todas as pessoas aqui que vieram ao mundo, né? Então aqui a gente começa a conhecer, e depois lá no livro de Efésios também, o Senhor mostrando aqui que a parte espiritual, a vida eterna, é a mais importante. E Salmos e Provérbios
Então já agradeço por esse entendimento, fica conosco já no decorrer desse dia e no início dessa semana maravilhosa de transformação de vidas. Eu oro assim, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, né? E até amanhã.